Muitas vezes, as ações negativas ou polêmicas das celebridades é o que realmente chamam a atenção das pessoas. Mas, no caso de Keanu Reeves, é o oposto. Quanto mais ele age de forma normal, simples e humilde, mais as pessoas gostam dele. Em um vídeo de 2011 com 17 milhões de visualizações, uma mulher bateu sua SUV na moto clássica de Keanu Reeves enquanto ele estava em um prédio médico em Beverly Hills. A polícia chegou para registrar o incidente. Keanu conversou com eles e com a mulher como qualquer pessoa faria, e depois de alguns minutos a mulher foi embora. Em um vídeo de 2021 com mais de 8 milhões de visualizações, Keanu fala com seus fãs sobre sua moto e as pessoas analisam isso como se fosse um experimento social. As pessoas admiram a forma como Keanu vive sua vida, ele não faz nada para afastar os fãs, bem pelo contrário. Sempre trata todos com muito carinho, e isso se reflete no respeito que os fãs têm por ele e mantém a uma certa distância para lhe dar espaço. Enquanto isso, ele sorri, conversa e interage com as pessoas, sem fazer nada para afastá-las. Em um vídeo de 2015 com mais de 7 milhões de visualizações, Keanu anda apressado por um aeroporto, mas para tirar fotos com fãs. Ele voa em voos comerciais e não tem seguranças, apesar de ter uma fortuna de mais de 350 milhões de dólares. Joe Rogan comentou sobre Keanu. Esse cara viaja de metrô sozinho, mas não exibe sinais óbvios de riqueza. Ele é realmente diferente. Ele é incrivelmente rico, mas quando você o vê, está vestido como eu, usando um relógio comum e tênis. Ele é bem normal, o que é meio estranho. Alguns podem achar estranho que as pessoas elogiem Keanu por ser uma pessoa simples, mas na verdade dificilmente você vê um ator de Hollywood agindo assim. Mas, assim que você descobre como foi a infância difícil de Keanu Reeves e como ele é generoso, você começa a entender por que ele é considerado o cara mais legal de Hollywood. O pai de Keanu, Samuel Reeves, teve problemas com drogas e foi preso várias vezes por vender heroína. Ele abandonou a família quando Keanu tinha só 3 anos, deixando a mãe Patrícia para criar os 2 filhos sozinha. Patrícia trabalhava muito como designer de figurinos. Ela casou e se divorciou 4 vezes enquanto criava Keanu. De acordo com a irmã de Keanu, essa constante troca de homens teve um impacto grande na infância deles. A maneira como eles viviam dependia muito do homem do momento com quem sua mãe estava se relacionando. Apesar de terem tido várias figuras paternas, as crianças estavam por conta própria. Kim disse que nunca tiveram alguém para brincar com eles, ver ela montando cavalos ou Keanu jogando hóquei. Todo mundo sabe que crianças que crescem sem uma figura paterna estável têm mais chance de ficar agressivos quando adultos. Keanu enfrentou dificuldades desde o começo. Seus professores notavam que ele parecia sempre um pouco triste, como se uma nuvem escura estivesse sobre ele. Ele passou mais de 5 anos mudando de uma escola para outra, até mesmo sendo expulso de uma delas por ser muito agitado. Keanu pensava que talvez falasse demais e não era o melhor aluno da turma. Ele achava que sempre estava atrapalhando. Keanu sentia que não se encaixava com os outros, que não era bem-vindo, e isso não mudou quando ele chegou em Hollywood. Os agentes de Keanu disseram a ele que seu nome soava muito étnico. Isso aconteceu nos anos 80, parece uma preocupação boba mesmo nos dias de hoje. Apesar de Keanu ter ficado chateado, ele realmente levou em consideração o que disseram e tentou usar um nome diferente, como Casey ou Casey Reeves. Mas quando o chamavam de Casey nas audições, ele nem respondia. A maioria das pessoas nem consideraria mudar de nome. Mas Keanu mostrou desde cedo que estava aberto a ideias e estava disposto a fazer as coisas acontecerem. Então voltou a usar seu nome verdadeiro, e isso não teve nenhum impacto negativo em sua carreira. O que realmente afetou sua carreira foram alguns dos papéis que ele conseguiu no começo. A base para ele ser conhecido como o cara legal de Hollywood começou quando ele foi escolhido para ser um tipo de galã adolescente, jovem e atraente. Ator bonitão frequentemente conquista fãs, especialmente mulheres que sonham com ele sendo o cara perfeito. No começo, ele atuou em Babes in Toyland, Atividade Vingativa e Irmandade da Justiça, e também deu as caras em filmes como o drama esportivo Youngblood e o romance de baixo custo Flying. Mas quando conheceu a diretora de elenco Carrie Fraser, tudo mudou. Ela disse que, quando ele entrou, pensou: "Nossa, é ele mesmo.
Isso se deveu à forma como ele se movia, os sapatos desamarrados e a maneira como ele estava vestido, parecendo um jovem se transformando em homem. Ela ficou super animada com ele. Por ser jovem e cheio de charme, vários papéis começaram a aparecer a noite antes. O Príncipe da Pensilvânia e o Registro Permanente. Mas a grande chance de Keanu veio em 1989 com Bill and Ted, uma aventura fantástica. Apesar de o filme ter recebido opiniões variadas, foi um sucesso de bilheteria, arrecadando 40 milhões de dólares com um orçamento de 10 milhões. A interpretação de Reeves como Ted Logan aumentou significativamente o reconhecimento dele em Hollywood. Antes de escolher o elenco, o diretor Stephen Herrick fez testes com cerca de 200 a 300 atores para os papéis principais, pedindo que cada um tentasse ambos os papéis principais. Keanu foi um dos primeiros a fazer o teste, e Herrick imediatamente decidiu escalá-lo como Ted. Quando Keanu apareceu, ele estava entre os primeiros e foi tipo um uau, ele é o Ted. Todos ficaram impressionados com ele. Ele tinha uma certa esquisitice, mas Keanu não estava apenas fingindo ser um cara legal e adorável, ele realmente era assim. Ele mostrou isso em 1991, quando seu ato de bondade mudou a carreira de um homem no filme de aventura Garotos de Programa. Keanu atuou junto com River Phoenix como um malandro das ruas. Antes de começarem a filmar, o diretor Gus Van Sant teve dificuldade em encontrar atores para os dois papéis principais. Ele enviou o roteiro para os agentes de Keanu e River, esperando que eles recusassem. O agente de Reeves estava aberto ao projeto, mas o agente de Phoenix parou de ler o roteiro na metade da primeira página e recusou o projeto. Gus Van Sant convenceu Keanu a entregar o roteiro pessoalmente a River Phoenix em sua casa na Flórida, já que eram amigos. Keanu fez um grande favor ao diretor, e durante as férias de Natal de 1990, ele pilotou sua motocicleta da casa de sua família no Canadá até a fazenda da família Phoenix em Micanopy, Flórida, uma viagem de aproximadamente 2.100 quilômetros. Após a longa viagem, River leu o roteiro e quis o papel que Keanu já tinha sido escalado, mas eles o convenceram a aceitar o papel mais desafiador, que era um malandro viciado em drogas, Mike, o qual ele aceitou. A parte mais surpreendente é que River recebeu muito mais elogios do que Keanu por esse filme. Phoenix ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema de Veneza, da Sociedade Nacional de Críticos de Cinema e no Independent Spirit Awards. Tragicamente, em 1993, após vários dias usando cocaína e heroína, River Phoenix, com 23 anos, faleceu na porta da boate Viper Room em Hollywood, na frente de seu irmão, irmã e namorada. Keanu raramente mencionou sua amizade próxima com River ao longo dos anos, optando por manter essa parte de sua vida privada. Mas a morte de River ainda parece uma ferida aberta no coração de Keanu, mesmo 30 anos depois. Durante as gravações de Advogado do Diabo, ele desistiu de algo que 99% dos atores não fariam. Advogado do Diabo é um suspense sobrenatural que acompanha um jovem advogado que mergulha fundo no mundo sombrio do sucesso e da tentação. Quando os produtores estavam escolhendo o elenco, abordaram o vencedor do Oscar Al Pacino, que recusou o papel de John Milton 3 vezes por considerar o personagem clichê. Al Pacino até sugeriu Robert Redford e Sean Connery para o papel. Keanu Reeves, por sua vez, aceitou um corte significativo em seu salário, que valia milhões de dólares, para que os produtores pudessem atender às exigências salariais de Al Pacino. Mais uma vez, o sacrifício de Keanu beneficiou a todos, exceto ele. O filme arrecadou mais de 61 milhões de dólares nas bilheterias, e a atuação de Al Pacino foi muito elogiada como um dos poucos pontos positivos do filme. E essa não foi a última vez que ele abriu mão de parte do seu salário. 3 anos depois, ele supostamente aceitou um corte de salário de 90% para estrelar ao lado de Gene Hackman em Os Substitutos. Mas honestamente não importava muito se Keanu era uma pessoa legal ou não, porque muita gente achava que ele era um ator mediano, olha só. Até aquele ponto, seu filme mais bem-sucedido foi Drácula de Bram Stoker, um filme de terror gótico premiado, onde Keanu interpretou Jonathan Harker. O filme foi um sucesso tanto na crítica quanto comercialmente, arrecadando mais 80 milhões de dólares ao redor do mundo e superando Caçadores de Emoção como o filme de maior bilheteria de Keanu. No entanto, muitos críticos discordaram da escolha de Keanu para o elenco
e acharam sua atuação fraca. O escritor da revista Total Film, Josh Winning, disse que o trabalho de Keanu estragou o filme e mencionou isso em uma lista de 2011 com 50 atuações que arruinaram filmes. A tentativa de Keanu de fazer um sotaque inglês foi considerado um dos piores sotaques na história do cinema já gravado. Em 1993, Keanu teve um papel na comédia romântica Muito Barulho por Nada, baseada em Shakespeare. Embora tenha recebido críticas positivas, a escolha de Reeves mais uma vez gerou críticas, e ele foi indicado como o pior ator coadjuvante no Prêmio Framboesa de Ouro. Depois de mais 2 filmes de drama que não deram certo, a carreira de Keanu estava em apuros. Por sorte, algo grande estava a caminho. Velocidade Máxima, um clássico de ação, estava prestes a ser lançado. A trama gira em torno de um ônibus armado com bombas por terroristas para explodir, caso a velocidade cair abaixo de 80 km por hora. Em 1993, os executivos estavam à procura de um ator para interpretar o protagonista, o policial Jack Traven. Eles consideraram Tom Cruise, Tom Hanks, Wesley Snipes e Woody Harrelson, mas escolheram Keanu Reeves. Mais uma vez, ele teve que fazer grandes sacrifícios para esse papel. O diretor Jean de Bonnet não queria que o personagem tivesse cabelo comprido, então Keanu raspou a cabeça. Mas os executivos do estúdio não gostaram e exigiram que ele usasse uma peruca, algo que não aconteceu. A peruca era uma visão do diretor, e tem mais. Dubont achava que Reeves não estava forte o suficiente. O lance com Keanu é que ele tem uma aparência muito jovem. Eu não queria que ele parecesse uma criança, embora ele goste de ser como uma criança. Keanu, mais uma vez, estava dedicado a realizar a visão do diretor. Ele passou 2 meses ganhando músculos e ficando em forma para o papel. No começo ele estava nervoso, mas depois ficou viciado na adrenalina. Este era apenas o 2º filme de ação de Keanu, mas o trabalho duro valeu a pena. No verão de 1994, Velocidade Máxima foi lançado, arrecadando $350 milhões com um orçamento de 30 milhões, tornando-se o 5º filme de maior bilheteria de 1994 e ganhando 2 prêmios do Oscar. Keanu realmente não se preocupava com dinheiro. Ele recusou uma oferta de $12 milhões para atuar em Velocidade Máxima 2, Controle de Cruzeiro. Mesmo que o primeiro filme tenha sido o mais bem-sucedido até aquele momento em sua carreira. Não foi por causa das pessoas envolvidas no projeto, mas às vezes todos nós já tivemos essa sensação de que as coisas simplesmente não estão certas. Eu estava me sentindo assim. Por causa dessa decisão, Keanu foi colocado em uma lista negra pela 20th Century Fox por uma década. Estava tudo bem até Keanu recusar o papel e abrir mão de tanto dinheiro. Mas os executivos de Hollywood costumam punir aqueles que atrapalham a chance de fazer milhões. Infelizmente para eles, a lista negra não impediu que Keanu se tornasse um astro global, porque seu próximo filme estava prestes a mudar tudo. Matrix mostra um futuro distópico em que a humanidade está presa, sem saber, em uma realidade simulada criada por máquinas inteligentes para distrair os humanos, enquanto usam seus corpos como fonte de energia. Keanu novamente não foi a primeira escolha dos produtores. Will Smith recusou o papel porque achou o filme muito ambicioso. Nicolas Cage recusou porque não queria filmar na Austrália por tanto tempo. Brad Pitt recusou para atuar no filme Clube da Luta, uma decisão acertada. Sandra Bullock recusou porque achava que o personagem Neo deveria ser um homem e que ela não se encaixava. E até Johnny Depp recusou o papel, deixando-o para Keanu Reeves, que se sentiu sortudo por ter a oportunidade de participar do filme. Para se preparar para o papel, Keanu passou vários meses fazendo um treinamento intenso de artes marciais, o que foi um desafio considerando que ele estava lidando com uma lesão séria. Ele tinha uma hérnia de disco na coluna, o que o levou a passar por uma cirurgia de fusão em 2 níveis na coluna antes de iniciar o treinamento e colocar uma placa em seu pescoço. Ele nunca contou isso a ninguém, porque isso o teria impedido de fazer o filme. Assim, ele treinou para Matrix usando um colar cervical. Matrix foi lançado e o filme explodiu. Os críticos elogiaram muito os efeitos visuais inovadores, as cenas de ação e a fotografia foi incrível. Foi um enorme sucesso nas bilheterias, ganhando mais de $460 milhões com um orçamento de 63 milhões.
Foi o filme de maior bilheteria da Warner Bros. Em 1999 e o quarto filme de maior bilheteria desse ano. Dizem que Keanu ganhou 14 milhões de dólares por seu papel, e depois mais 49 milhões devido ao sucesso do filme. Matrix é um clássico, e mesmo que Keanu já fosse um ator bem-sucedido antes, ele se tornou uma lenda com esse filme. Como se o abandono de seu pai e a perda de seu melhor amigo não fossem dor suficiente, Keanu estava prestes a enfrentar outra tragédia justamente quando estava no ponto mais alto de sua vida. Keanu e sua namorada, Jennifer Sim, estavam esperando o nascimento do primeiro filho deles, mas infelizmente o bebê nasceu sem vida após 8 meses de gravidez. Eles descobriram isso na véspera de Natal de 1999. Com a tristeza da depressão pós-parto e da perda do filho, o relacionamento deles não resistiu, e Keanu e Jennifer acabaram se separando. Eles continuaram bons amigos e estavam quase se reconciliando até que Jennifer faleceu em um trágico acidente de carro em 2001, apenas um dia depois de se encontrar com Keanu Reeves. Mesmo com essa quantidade inimaginável de tragédias, Keanu continua forte e aproveita a sua dor como motivação para ajudar os outros. Logo após esses acontecimentos, Keanu fundou uma fundação para ajudar no combate ao câncer em 2009. Reeves revelou que tem uma fundação privada que existe há uns 5 ou 6 anos, e ela ajuda alguns hospitais infantis e pesquisas contra o câncer. Ele prefere não associar seu nome a isso, deixa a fundação fazer o que tem que ser feito. Enquanto muitas celebridades tentam se exibir moralmente, Keanu age de maneira discreta para ajudar quem precisa. Keanu preferiu manter isso em segredo o máximo possível. Mas sua generosidade não para por aí. Durante a produção da sequência Matrix Reloaded, Keanu filmou uma cena em que seu personagem Neo estava em uma batalha contra vários clones do agente Smith. A cena envolvia uma dúzia de dublês que atuavam como diferentes Smiths na cena. Para agradecê-los pelo trabalho árduo, Keanu generosamente deu a cada membro da equipe de dublês do filme uma moto Harley Davidson novinha em folha. E isso não foi a única vez que ele deu presentes para colegas de elenco. Para sua equipe de dublês em John Wick 4, Keanu deu relógios Rolex Submariner personalizados como forma de agradecimento pelo trabalho duro. Cada relógio valia $10 mil. Ele também ajudou a equipe de dublês de Matrix Resurrections, organizando uma viagem com todas as despesas pagas para a estreia do filme como sinal de apreço. Keanu cuidou das passagens de jato particular, hospedagem no hotel, ingressos para a estreia e até organizou um brunch especial após a estreia para os convidados, entre outros presentes. Várias notícias disseram que Keanu doou 31 milhões ou 70% do seu salário de Matrix para pesquisas contra o câncer. Porém, essa história não é verdadeira. O agente de Keanu confirmou que ele não doou 70% de seu salário para a caridade. Essa história explodiu na internet, que afinal parece algo que ele faria. Curiosamente, o gesto que mais lhe rendeu elogios e atenção foi também o mais simples e normal. Em 2011, um vídeo circulou pelo mundo inteiro de Keanu Reeves no metrô de Nova York. Ao perceber uma mulher carregando uma bolsa pesada, ele apontou para o assento e perguntou se ela gostaria de sentar. A mulher aceitou o convite, então Keanu se levantou para que ela pudesse ocupar o assento. Esse vídeo já tem mais de 40 milhões de visualizações. A simples ideia dele andando de metrô, ao invés de usar uma limusine, um carro de luxo ou um motorista particular, fez as pessoas se identificarem ainda mais com ele. Fora ceder o assento, muitas fotos dele com mulheres viralizaram, destacando sua política de não tocar. Ele estava sendo chamado de rei respeitoso, porque se recusa a apoiar a mão nas mulheres ao tirar fotos com elas, preferindo mantê-la a alguns centímetros de distância das costas delas. A maioria das celebridades chama a atenção por polêmicas e controvérsias, mas com Keanu é o oposto. As notícias que viralizam são sobre ele ajudando pessoas sem teto, passando tempo com elas nas ruas, brincando com filhotes de cachorro, mostrando um bichinho de pelúcia na China, ou compartilhando sabedoria sincera conosco. Perguntaram a ele o que ele acha que acontece quando morremos, e ele respondeu: "Eu sei que aqueles que nos amam sentirão nossa falta com toda a dor." Apesar de toda a dor que Keanu Reeves já enfrentou e do grande sucesso que alcançou em Hollywood, ele escolheu ser uma pessoa gentil e humilde, em vez de um narcisista arrogante. A maioria das celebridades troca sua integridade por fama e riqueza, mas Keanu Reeves sua fama e fortuna para ajudar os outros.
Embora possa parecer que ele é exaltado até por pequenos atos de bondade, Keanu Reeves já provou diversas vezes que não é apenas uma ótima pessoa seguindo os padrões de Hollywood, mas sim uma ótima pessoa de verdade.